Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Futeboso. E bom galera, nesse vídeo eu vou falar sobre um tema diferente, que também está um pouco quente aí ainda, que é o tema de 5 estrangeiros como limite no futebol brasileiro aí por jogo, né? Bom, ainda nas últimas semanas o São Paulo recorreu à CBF e à Federação Paulista também para exceder o limite, né? Acabar com o limite de 5 estrangeiros por partida, né? Entre relacionados e titulares. Porque o São Paulo hoje é o time brasileiro com mais estrangeiros no seu plantel, né? Hoje o São Paulo contém 8 estrangeiros, totalizando aí entre titulares, reservas, lesionados, pessoas que não são relacionadas, muitas vezes por conta desse limite. Então esse tema ficou um pouco quente também por conta da gestão que o São Paulo teve de fazer no último majestoso, que saiu derrotado por Corinthians no Morumbi. O Galopo, que eu coloquei aqui na imagem, acabou não sendo relacionado por conta desse limite. O Rogério Ceni disse na entrevista que ele precisou relacionar outros jogadores estrangeiros, no caso do Orejuela, por exemplo, que obviamente não é tão importante quanto o Galopo, que vinha fazendo gols, vinha sendo importante para o esquema tático do São Paulo. O Orejuela precisou ser relacionado e jogar porque o São Paulo não tinha mais nenhum lateral direito da função. E mesmo o Galopo sendo um jogador tão importante, precisou ficar de fora por conta do limite dos 5 estrangeiros entre titulares e reservas, né? Bom, e também outra coisa que influenciou também a ficar essa pauta um pouco mais quente foi que lá no começo de janeiro o Real Madrid acabou tendo que jogar a primeira partida com os titulares dele entre nenhum espanhol entre os 11 iniciantes da partida, né? Essa partida foi válida pela La Liga, foi contra o Villarreal e não tinha nenhum espanhol pela primeira vez em 120 anos de partidas do Campeonato Espanhol. O Real Madrid não tinha nenhum espanhol entre os 11 iniciais, né? Bom, nessa partida o Real Madrid tinha Courtois no gol, o Éder Militão brasileiro na lateral direita, e a dupla de zaga era o Rüdiger, alemão, e o Alaba, o austríaco, e na lateral esquerda o Mendy, francês. Aí no meio tinha o Tchouaméni, o Kroos e o Modric, na frente Valverde, o Vini Júnior e o Benzema. Ou seja, entre os iniciais, nenhum espanhol. Por que chegou nesse ponto de não ter nenhum jogador espanhol jogando o Campeonato Espanhol pelo time mais tradicional, o atual campeão, enquanto aqui no futebol brasileiro a gente tem esse limite de não poder exceder 5 jogadores estrangeiros nem no banco de reserva. Bom, isso acontece porque no Brasil aqui a gente acaba sendo muito restritivo quanto a isso. Como eu falei pra vocês, existe esse limite, e lá na Europa cada liga tem o seu formato. Eu cito aqui a questão do Campeonato Espanhol. Eles não podem exceder 3 jogadores não comunitários. O que seria não comunitário? São jogadores que não são da União Europeia, são jogadores que não são europeus. E na Inglaterra também tem outras restrições, porém muito mais aberto, muito menos conservador, como é aqui no Brasil. E bom, essa discussão passa pela questão de muitas pessoas serem conservadoras e pensarem: vamos fortalecer os jogadores brasileiros, vamos fortalecer o mercado nacional. Vários times aqui não conseguiriam comprar, porém eu vejo isso de outra forma. Muitos times lá fora já foram campeões, multicampeões, sem ter jogadores sem da sua nacionalidade, da nacionalidade do time, como a Inter de Milão, que foi campeã europeia, já sem nenhum italiano ali. Também já vê caso do Manchester City, o Chelsea agora, que jogou contra o Palmeiras no Mundial de 2021, que tinha pouquíssimos ingleses no time. Então são times que se provaram campeões mesmo não tendo tantos jogadores ou quase nenhum jogador da sua própria nacionalidade do time, né? E isso eu acredito que o Brasil tenha um grande potencial, mas acaba sendo freado por causa disso, tem um limite por causa disso. Hoje o Brasil, ainda que esteja muito abaixo da moeda europeia, do valor de mercado de vários jogadores europeus, o Brasil ainda assim está muito acima dos parceiros aqui da América do Sul, da América Latina, e o Brasil tem muito potencial para ir garimpar nesses times, nessas divisões inferiores, times talvez de grande divisão desses campeonatos aqui sul-americanos, e buscar jogadores para reforçar o futebol brasileiro. Porém o Brasil se vê limitado quanto a isso. No começo dessa janela o Corinthians aí estava procurando reforços, foram oferecidos diversos jogadores estrangeiros, porém o Corinthians não quis prosseguir com nenhum, como o Ceará, alguns outros jogadores do Campeonato Argentino. Então o Corinthians não prosseguiu por conta dessa limitação. Hoje o Corinthians já conta com 6 estrangeiros no plantel, ou seja, todo jogo tem que deixar um fora já. Se for contratar outro, vai ter que deixar 2 fora. Então essa é uma limitação
que freia o desenvolvimento do futebol brasileiro em comparação com talvez o futebol europeu. E o Brasil acaba tendo que recorrer a ligas muito alternativas em busca de jogadores brasileiros, como ir atrás de jogadores na China, que o Brasil tem muito mercado lá, o Brasil tem muitos jogadores atuando lá, porém são geralmente jogadores que ganham um salário muito alto e que podem prejudicar a saúde financeira dos brasileiros. São jogadores muito velhos, já de idade avançada, que podem prejudicar ali o planejamento tático, prático no jogo dos times. Então é uma questão que passa por todos esses fatores que freiam o desenvolvimento do futebol brasileiro como um todo. E aí galera, vocês concordam com isso? Vocês acham que também tinha que mudar essa regra, ficar pelo menos um pouco mais flexível, não digo ficar sem restrições, porém eu acredito que ficar com restrições um pouco mais frouxas, um pouco mais liberal nessa questão, eu acredito que isso seria muito bom para o futebol brasileiro. E aí provavelmente o Brasil poderia pensar a voltar a se igualar com o futebol europeu. É isso que eu penso, galera. Deixem nos comentários o que vocês acham, se inscrevam no canal, deixem o like, ativem as notificações, me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo. Falou!